Normalmente mochila não senta, senta aqui perto. Mochila não senta, senta aqui perto. Não tem por que ficar longe, não. Irmãos, nós vamos conversar hoje, e a aula hoje está mais filosófica do que nunca. Porque nós vamos falar sobre um conceito a partir de uma situação que está narrada em Atos 10. E esse conceito que vai ser ensinado, ele desconstrói muita coisa. Então, é uma aula bastante densa. Então vamos ler com cuidado esse texto de Atos capítulo 10. E depois nós vamos ler Romanos capítulo 2, verso 14. Primeiro Atos capítulo 10. Depois Romanos capítulo 2, verso 14. Tá bom? Eu vou começar aqui. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Verso 2. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Segunda vez lhe disse agora: não faças tu como ao que Deus purificou. 16. A mesma visão repetiu-se 3 vezes. Depois o lençol foi recolhido ao céu novamente. Quando Pedro refletia acerca do significado da visão, os homens enviados por Cornélio haviam encontrado a casa e achavam-se do lado de fora do portão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com Pedro alguns dos irmãos de Jope. 24. No dia imediato, chegaram
e logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Antes, porém, de todas as nacionalidades recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Tenho certeza de que vocês ouviram a respeito da mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus, que é o Senhor de todos. Essa mensagem tem se espalhado por toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de João Batista. Como Deus ungiu a Jesus. 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. 46. É porque a Bíblia dela é diferente, não é? Não podia haver dúvida sobre isso, Nada. porque eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Bom, o texto começa falando para nós de um centurião. Você sabe o que é um centurião? É um soldado. Ele, na verdade, ele é um oficial romano. Ele era responsável por uma centúria. O que é uma centúria? 100 soldados. Tá? Então ele era vamos botar aí um tenente do exército romano. Esse camarada tem algumas características que o texto descreve. Sem você olhar o texto, me diz uma característica de Cornélio. Temente a Deus, outra. Bondoso, outra. Ele era um cara generoso, né? E orava. Outra. Jejuava. Sai do Cornélio, vamos para Jope. Deixa o Cornélio aqui na prateleira e vamos até Jope. Não, depois eu vou em Romanos 2,14. Pedro está lá em Jope, orando. Está no telhado da casa. Eu não consegui projetar a foto da casa do Simão, né? A gente esteve lá nessa casa 2012 e 2014. E se Deus quiser, em maio, estaremos lá de novo. O Pedro está orando lá em cima e ele está com fome.
E ele tem uma visão de um lençol que desce com todo tipo de bicho, e vem uma voz e diz: Pedro, mata e come. Qual é a resposta do Pedro? De jeito nenhum, só como peixe da loja do Giro. Eu não como peixe imundo, não como carne imunda. Por quê? Pedro era judeu. Os judeus têm uma dieta, que é a chamada dieta kasherut. É uma comida especial. Ele precisa, por exemplo, se ele vai comer uma carne de algum animal, tipo boi, carne de vaca eles comem, né? Cordeiro, esse animal tem que ser sacrificado de acordo com os preceitos da Torá, da Bíblia. Ele não pode comer, por exemplo, peixe que não tem escama. O judeu não come. Nem peixe que não tem escama, nem animal de unha fendida. Ele não come. Ele não come camarão, não sabe o que é bom. Não, tudo que é derivado de porco, animal de unha fendida, peixe sem escama, não come. Não pode ser sufocada. Não, é o contrário, não pode ser carne sufocada. O sangue, a forma é a chamada kasher. O animal não pode sofrer para morrer. Eles têm esse cuidado. Então, muita coisa que a gente come, para o judeu é imundo. E é imundo não só pela maneira como o animal é morto, mas também pela maneira como ele é preparada a comida. O judeu não come na tua casa, não é porque você não saiba cozinhar, é porque ele não concorda com a maneira como muitos pratos são preparados. Então, o Pedro está dentro dessa estrutura de pensamento, onde existe coisa pura e coisa impura. E aí vem um animal, vem um lençol com camarão, carne de porco, tudo. E Deus olha para Pedro, o Espírito Santo dá uma declaração: Pedro, levanta, mata e come. Deus não está protocolando a maneira kasherut de fazer a comida. Deus só está dizendo para ele: mata e come. E o Pedro falou: não, de forma alguma. Eu fico com fome, mas eu não como isso. Nunca entrou nada imundo na minha boca. Tá bom. 3 vezes a mesma coisa. Nisso, chegam os homens que Cornélio enviou. Por quê? Cornélio, vamos voltar lá no Cornélio, temia Deus, jejuava, orava, era generoso, mas ele não conhecia o Evangelho. E não era judeu. Foi. O Espírito Santo falou: vai em Jope, manda aí teus empregados lá chamar o Pedro, ele está na casa de Simão, o curtidor. Manda ele vir aqui porque ele vai te dizer o que você tem que fazer. E ao mesmo tempo que Cornélio está recebendo um e-mail, o Pedro também. E aí ele está pensando no que ele viu. E aí chegam... Irmão, naquela época, judeu não entrava em casa de quem não fosse judeu. A gente trabalhou na evangelização de um judeu muito rico no Rio de Janeiro. E esse camarada me chamou para ir na sinagoga dele, que é uma sinagoga ultra-ortodoxa no Rio de Janeiro, que é a Beit Lubavitch, no Leblon. Só vai milionário. O dono do Banco Safra é de lá, o dono da Bota no Pé, que é judeu, é de lá, e cada um desses caras pagou uma grana por uma cadeira na sinagoga. A cadeira tem uma placa. A cadeira tem uma placa com o nome do cara, Yosef Safra. Então, aqui você não tem esse problema. Amém? Aqui você... Aí, que dirá entrar numa cerimônia deles? E o Mauro me convidou, junto com a Márcia, para...
É Velho Testamento, exatamente, Giro. Eles ainda estão... Exatamente, mas eles não acreditam em Jesus. Então eles vivem nessa doutrina do Velho... Exatamente. Beleza. E o Pedro, apesar de crer em Jesus, estava vivendo nessa doutrina do Velho Testamento. Não como nada imundo. Eu não entro em casa de gentio. Quando a gente chegou lá na sinagoga, o Mauro falou comigo, só vou te pedir uma coisa. Você tem cara de judeu sefarade, então não vai ter problema você entrar. Só não vai no banheiro. Porque se o cara vê que você não é circuncidado, vai criar problema para mim. Você não pode. Era uma cerimônia restrita para judeus. Entendeu? E aí nós fomos lá. Isso é para você entender o contexto que o Pedro está. Deus manda o Pedro, Deus está preparando a casa de um cara que não é judeu, ele é romano. Mas o cara está tendo uma visão de reino, e é isso que eu quero que você comece a entender. Que faz com que ele vá buscar alguém que considera esse cara imundo. E ele vai na direção do Pedro. Só que por o Pedro vir na direção desse cara, Deus tem que intervir, porque se não tem uma voz de Deus na jogada, o Pedro não vai descer do terraço. Por quê? Aprisionado na estrutura. Enquanto o que não conhece a lei se dispôs a caminhar na direção do Pedro, o Pedro que tinha andado com Jesus só vai descer porque Deus falou com ele, porque senão não sai. Alô? Será que é para ir? Será que não? Mas Deus é bom, né? Deus ama o Pedro e ama o Cornélio. Né? E o Pedro vai lá. Mas só que ele não vai só. Ele leva uma galera de judeus que estavam convertidos ao Evangelho de Jesus. Só que esses judeus também dizem o seguinte: o Evangelho é só para nós. Eram chamados os da circuncisão. Judeu ortodoxo que acreditou que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Jesus é o Mashiach de Israel, o Messias, mas é de Israel. E aí agora Pedro está indo na direção da casa de um gentio. Pergunta que não quer calar. Vamos mais antigamente? Vamos lá no Egito, José? José está na casa do Potifar. A mulher do Potifar, uma gata, olhou para o José e falou: é com você. O José fala assim: não posso pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Existia a lei mosaica naquela época de José? Não. Tinha algum mandamento dizendo: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo? Então, o que fez o José dizer não, e o que fez o Cornélio, não conhecendo a lei, ser temente a Deus, piedoso, generoso, bondoso, bacana, e um cara que buscava a Deus, porque estava orando quando Deus falou com ele? Me explica isso, se você pode. É o Espírito Santo? Mas como assim? O Espírito Santo está aqui. O Cornélio, entenda bem, ele não é um cara que não teme a Deus. Ele é um cara de uma cultura completamente dispare do Evangelho, mas que está orando, jejuando, buscando a Deus. Me explica isso. Como é que pode isso? Não, esse é Davi, é o meu xará. Ela conhece um monte de texto, tá vendo? Tá começando a esquentar. Tá.
Então você quer dizer que existe um código moral que já está dentro do homem? Tá. Você acredita nisso também? Que Romanos? Ah. É. Mas aí a revelação está nas coisas. Esse contexto está falando do céu manifesto. Qual foi o texto que eu pedi para você ler? Romanos o quê? 2,14. Por favor, alguém leia. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não têm lei, servem eles de lei para si mesmos. Entendeu o que ele está dizendo? Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, quando eu lia essa palavra, eu sempre pensava que estava falando a respeito da lei mosaica. Mesmo não tendo, já tinha ali uma inclinação para obedecer, mesmo sem conhecer. Uhum. Eu enxergava desta maneira. Uhum. Mas a sua pergunta é: o que explica uma pessoa como José, que nem conhecia, que não tinha lei nenhuma, nada proibia? Esse texto explica. Sim, só que Hum. tem quando eu estava fazendo o curso de psicologia, Uhum. eu estudava algumas coisas e quando eu estava pesquisando, sabe, assim, tem pessoas hoje, atualmente, elas não estão nem aí. Tipo, elas não têm nenhuma inclinação, são pessoas boas, pessoas trabalhadoras, blá, 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 blá. Só que quando chega na questão religião, Deus, no caso, Deixa eu te explicar isso. Tiago, capítulo 1. Você disse pessoas boas, honestas, gente trabalhadora. Você me falou de todos os atributos de Deus manifestos nessas pessoas. E aí Tiago fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito, capítulo 1, vem do alto. Então essas pessoas, elas não têm o conhecimento da divindade, mas elas expressam o caráter da divindade. Naturalmente, que é o texto de Romanos 2,14. fazem naturalmente as coisas Que são agradáveis a Deus. já inclinadas. O cara está inclinado para isso. Isso era o que acontecia com o Cornélio. Agora, o que eu quero te levar a pensar, que vai completar esse raciocínio, para eu passar para a parte 2 da aula, vocês já leram um livro chamado O Fator Melquisedeque? Não? Tá bom. Esse livro, ele fala da graça de Deus revelada ao longo da história nas culturas onde Cristo não foi anunciado, mas o evangelho do reino foi pregado. Entendeu? Entendeu, Giro? Eles não conhecem Jesus, mas eles temem a Deus e conhecem o princípio da redenção. Como é que o senhor fala isso? Antes de eu entrar propriamente num critério filosófico, eu vou abordar uma história da filosofia que está registrada na Bíblia, no livro de Atos, quando Paulo chega em Atenas. E aí ele vê uma infinidade de altares, ídolos, deuses de tudo. Dizem os antigos que em Atenas tinha mais deuses do que homens. E se faziam muitas piadas, porque era mais fácil se trazer deuses para dentro de Atenas do que se tirar uma lasca de uma pedra. Era uma cidade muito religiosa, porém extremamente vinculada à idolatria.
E Paulo entrou naquela cidade e ele se agitou com a quantidade de ídolos que tinha naquela cidade. E aí ele viu que dentre os altares tinha lá altar a Diana, altar a não sei quem, mas tinha um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E aí Paulo vai pregar e diz assim: varões atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois andando por uma de vossas praças, vi muitos altares, dentre eles um altar ao Deus desconhecido. Este é o Deus que eu vos anuncio. Quando ele fala isso, os atenienses ficam igual o cachorro pastor alemão, levantam a orelha e vão escutar o que Paulo estava falando. Por que isso? 600 anos antes de Paulo aconteceu uma epidemia em Atenas e não se sabia porque estava morrendo tanta gente. E aí o conselho da cidade foi procurar no oráculo de Pítias, que era um deus, com a sacerdotisa para saber o que tinha acontecido, por que essa praga está matando tantos atenienses. E a resposta, olha, é o seguinte: tem um deus que está muito invocado por causa da traição do rei Megales, que era um rei ateniense, que tinha um inimigo desse rei que foi lá pedir perdão a ele com a sua tropa, se rendeu e pediu perdão, e esse rei falou: está tudo certo. Quando o cara descansou, o rei foi lá e matou todo mundo, numa traição. E aí o oráculo disse: tem um Deus que está muito invocado com essa traição. Ué, mas nós já sacrificamos a todos os deuses. Pois é, mas nenhum deles está cobrando isso. E o oráculo mandou chamar um sábio chamado Epimênides, que está na ilha de Creta, e tem que trazer o Epimênides porque ele vai saber o que é para ser feito. E o Nísias, que era o emissário do conselho ateniense, vai até Creta. Chamou o Epimênides e falou: nós estamos com um pepino lá em Atenas que está morrendo gente, e a gente já fez sacrifício para tudo que é Deus, e a gente não consegue resposta para essa situação. Ok. Amanhã a gente parte para lá. Dia seguinte partiram para Atenas. Chegou em Atenas, o Epimênides vai para o conselho e escuta o grito das pessoas chorando. Alguns dizem que era uma peste parecida com o Covid. Não está dizendo que era o Covid, mas era algo dessa envergadura, matando muita gente. E aí Epimênides diz assim: bom, vocês já sacrificaram a muitos deuses e nenhum deles respondeu positivamente a essa situação. Então eu quero fazer o seguinte: amanhã, bem cedinho, você vai me arrumar pedreiros com pedras e argamassas, você vai me arrumar pastores e um rebanho de ovelhas. Ovelhas brancas e ovelhas pretas. Deixem elas dormir com fome de hoje para amanhã. E amanhã cedo, nós vamos pegar e levar essas ovelhas para um lugar. Meu irmão, se você passa a noite toda com fome, o que você faz quando acorda? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é abrir o olho. Antes eu não faço mais nada. Eu não consigo chegar na cozinha de olho fechado. Mas a gente vai querer comer. E o Epimênides falou: deixa as ovelhas com fome. E aí nós vamos levá-las até a colina de Marte. As ovelhas que comerem, deixa. As que deitarem antes de comer, vocês vão sacrificar essa ovelha em cima de um altar. Por quê? Deve haver, a minha premissa, ele disse, se baseia em 3 hipóteses. Existe um Deus que está muito chateado e que vocês ainda não aplacaram a ira desse Deus por causa da traição do Megales. Segundo,
Um Deus que tem poder para liberar uma peste dessa, ele é extremamente poderoso. E a terceira hipótese é que, se ele é tão poderoso, provavelmente ele também é grande e bondoso o suficiente para nos ouvir apesar da nossa ignorância em não conhecê-lo. Então vamos sacrificar as ovelhas. Soltou as ovelhas de manhã cedinho, tudo com fome. Algumas foram lá, comeram, outras deitaram. E aí os caras ficaram surpresos, porque os caras falaram, não, isso aí é a história dele. Porque se fosse só uma ovelha, mas não, várias ovelhas deitaram e comeram. E antes de comer, eles mataram as ovelhas. No dia seguinte a praga começou a diminuir. Em uma semana não morria mais ninguém em Atenas. Como é o nome desse Deus? Querido, se a gente foi ignorante o suficiente para não conhecê-lo, como é que a gente vai colocar um nome nele? A gente não pode fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar ao Deus desconhecido. Agnostotheos. Isso é o que Paulo está dizendo para os caras lá 600 anos depois. Eu conheço esse Deus. Bom, a situação entre José, Cornélio e Epimênides é a mesma. O que a palavra nos ensina é interessante, por quê? Porque se a gente achar que Deus só está aqui, nós estamos com um problema. Como é que a gente vai entender o Cornélio reproduzindo esse tipo de comportamento e sendo ouvido por Deus? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Aonde eu estou chegando? A soberania de Deus é maior que a religião, irmãos. Fora do judaísmo, mas que temia Deus. Porque o que Deus está querendo nos ensinar hoje nessa aula é que não é a carteirinha de membro. Entendeu, irmão? A ponto de que os nossos paradigmas aqui em Atos começam a ser confrontados. Porque o Pedro está dentro de uma estrutura. Não como nada que é imundo, não me misturo. Só que Deus está ouvindo um cara bota a cadeira mais para cá, por favor, que eu não estou te ouvindo. Você fala muito baixinho. Sim. É um centurião. É um centurião que tem um empregado doente e ele chega para Jesus e fala assim, se o senhor der uma palavra, meu servo é curado. Aí Jesus olha para ele e fala assim, nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. O que esse texto aqui está nos mostrando? Irmãos, religião não resolve problema de ninguém. O que resolve é ter o caráter de Deus impresso e manifesto nas nossas atitudes. A gente tem o péssimo hábito de julgar pessoas a partir do não estar no mesmo núcleo social que nós. Posso te dizer uma coisa? Tocava com um baterista chamado Camilo Mariano. Foi baterista da Maria Rita. Ultimamente tocava com Sorriso Maroto. O Camilo
Ele acompanhou a minha vida. Eu toquei com ele 40 anos de profissão, pelo menos 30 anos eu trabalhei com Camilo. Camilo era maranhense, economista, foi tido como um dos melhores economistas do Maranhão e veio morar no Rio, tocou anos com a Alcione, um big do músico, mas pensa num caráter de fazer inveja. E aí um dia eu estou em Cabo Frio, quando a gente voltou para o Brasil, estava lá na casa de praia, fomos para Cabo Frio descansar e tal, não sei o quê. Estou na beira da praia. Me deu saudade do Camilo. Liguei para ele. Camilo, ô Davizinho, como é que você está, meu filho? Eu falei, cara, eu estou bem demais. Eu estou aqui para te dizer que eu estou com saudade de você. Aí ele disse assim, Davi, eu acompanhei os piores momentos da sua vida. E hoje eu vejo Deus fazendo coisas com você que trazem para o meu coração a paz de saber que Deus é verdade e é amor. Porque eu, humanamente, não te perdoaria pelas loucuras que você fez. Mas como Deus é maravilhoso. Esse cara nunca foi membro de igreja nenhuma. Mas a Márcia chegou para mim e disse assim, ele chamava a Márcia de cunhada. Ele disse assim, cunhada, eu curto falar com o Davi, porque ele me mostra um Deus que é graça e amor, sem nenhuma imposição de uma santidade humana. É isso que está acontecendo com o Cornélio. O que está atraindo a voz de Deus lá em Jope para mandar o Pedro é esse tipo de caráter que não está simplesmente agregado a uma agremiação religiosa. Então, não é você ser da igreja para ser de Jesus, é porque você é de Jesus que você vem para a igreja. É o contrário. Ele seguia, sem saber de nada. Não é uma questão de você não pertencer à igreja e ter apenas algumas características de pessoa boa, porque não é isso que o texto está falando. Está deixando muito claro que ele tinha atitudes que agradavam a Deus, entendeu? E aí isso fazia com que a atenção de Deus se voltasse para ele. E você sabe que quando, nessa história do Epimênides, esse cara, sabe como é que Paulo considerava Epimênides? Epimênides viveu 600 anos antes de Paulo. Mas Paulo recita tantos textos de Epimênides. Olha a oração que Epimênides faz lá em Atenas. Isso está registrado historicamente, tá? Tem documento histórico, e eu vou te dizer o nome do livro que isso está registrado. Um filósofo chamado Diógenes Laércio menciona Epimênides. Um outro filósofo muito conhecido, Aristóteles, menciona Epimênides. Agora, pasme você. Atos 17, 28. Quem tem uma Bíblia aí, por favor, abra rapidinho e leia para mim. Atos 17, 28. E Tito 1, 12. Um leia Atos 17, 28 e o outro leia Tito 1, 12. Pode? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Isso é uma citação de Epimênides. Paulo fala, nesse texto, uma citação de Epimênides que está registrada numa obra. Eu vou mandar para você o nome dessa obra. Começa com C, rapaz, e isso me fugiu o nome. Crítica de Epimênides.
Crética de Epimênides. Agora leia Tito 1,12. Um dos seus profetas é Epimênides. E essa frase dá base a um princípio filosófico de Epimênides discutido na academia chamado paradigma de Epimênides. Outro dia eu conto essa história para você. Então, para você ver que um cara que está fora do contexto judaico é alcançado pela graça. Amém? O José que está lá no Egito tem o código de Deus de não pecar contra o chefe dele, o Potifar, nem contra Deus. Não tem lei. O cara decidiu não errar, mesmo não tendo nada para dizer que é pecado transar com a mulher do chefe. Por quê? Deus, quando nos cria, Ele coloca em nós o senso moral. Isso está em todo homem. Você não precisa chegar para o índio e dizer que é proibido matar. Fala. Inclusive, tem um versículo no livro de Provérbios que eu não lembro qual é, mas que fala da consciência, Sim. né? Que nos mostra o que é certo e o que é errado. É o tribunal. Exatamente. Então, todo mundo tem isso. Quando você lê em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, a imagem está falando exatamente do caráter de Deus. Dessa coisa de você ter esse senso moral do que é certo e do que é errado. Eu fumei 18 anos. Eu sabia que era errado. Por que era errado? Porque esse troço fazia mal ao meu corpo, ai. Percebe? Não precisei ir no médico. Não precisei ouvir de ninguém isso. Mas a minha consciência opa! E eu posso te falar uma coisa? Da mesma forma que ela sabe o que é certo, o que é errado, ela também sabe como se rebelar. Você pega uma criança de 2 anos, olha o tamanhozinho dela. Você dá um brinquedo a ela. Ela pega aquele brinquedo, deixa no canto, nem brinca. Vem outra criança na direção desse brinquedo. Quando mete a mão, essa primeira vem aqui e fala, me dá meu brinquedo. O que é isso, irmão? Então, quando a gente fala, olhando para esse texto, olhando Deus vendo Cornélio, livre da estrutura e se movendo na direção de Deus, ao mesmo tempo eu vejo Pedro do outro lado, buscando a Deus, sendo sincero na busca, mas aprisionado dentro de uma estrutura. E aí é preciso que Deus diga para ele, não filhinho, não chama de imundo não. Vai lá, vai em Samaria. Não, com a lei, porque em Israel a cultura é religiosa até hoje. Não é uma questão cultural puramente. Cultural é aqui no Brasil. Entendeu? Lá em Israel, até a lei do país é baseada na religião. Entende? Então não é um comportamento simplesmente cultural. É um comportamento aprendido, ensinado desde criança. Para você ter ideia, o apóstolo Léo estava no aeroporto Ben Gurion. Léo está sentado lá no aeroporto, aí abriu um saco de balinha e está comendo os docinhos. Tinha um judeu ortodoxo, daqueles que anda de preto com aquele chapelão, com 2 crianças. As crianças ficaram olhando o doce do Léo. O Léo carinhosamente se dirigiu às crianças e foi dar o doce. O pai não deixou. Não. E o Léo falou, mas por que não?
A gente não recebe nada de ninguém. É ensinado. É. Misto, porque Israel é considerada a maior democracia do Oriente Médio. Basta te dizer que dentro do parlamento judeu tem árabe, eleito para legislar junto com os judeus. Então, realmente Israel... Vocês não têm ideia, só um parêntese. Israel, você vai nos hotéis, Ben Yehuda, King David, os hotéis, a gente ficou em Nazaré, num ótimo hotel, ficamos em Jerusalém, num ótimo hotel. O hotel convive árabe e judeu. Tem uma rua em Jerusalém chamada Porta de Iafo ou de Jafa. É uma rua que tem loja de judeu de um lado e loja de árabe na mesma rua, assim, de frente para o outro. É uma convivência muito pacificada ali dentro. Nos hotéis, os garçons que trabalham, eles moram na Palestina, na faixa de Gaza, tá? Eles têm autorização do governo para entrar em Israel e trabalhar lá. Mas isso é só curiosidade. Vamos voltar para a aula. Pode. Sim. Sim. A índole é um sinônimo de temperamento, né? Concorda comigo, doutora? Te- Com caráter? Vamos pedir ajuda aos universitários. Fulano tem uma má índole, tem uma tendência ruim, né? É, 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 de verdade. Obrigado. Obrigado. Então você está entendendo onde eu estou chegando com essa conversa sobre o quanto de Deus nós conhecemos, mas o quanto da estrutura nos aprisiona e nos impede de marchar na direção do outro. E o pior, é necessário que o céu se abra e o Espírito desça na cabeça de alguém que a gente considera impuro, para a gente falar assim, minha mãe falava assim, bate com a mão na boca porque o pé não alcança. Não dá para bater com o pé na boca, né? Então bate com a mão. Por quê? A conclusão que o Pedro chega é que, olha só, o comentário sugere até um certo tipo, até os africanos, até não sei quem, até os gentios. Sabe aquela coisa do judeu se sentir acima dos outros? Até os gentios receberam. Só que tem um gentio que está orando, fazendo oferta, jejuando, e a única coisa que ele ouviu de Deus é: vai procurar aquele perturbado lá, que não quer comer nada imundo. Traz ele aqui, porque apesar disso, eu vou usá-lo para dizer a você o que você deve fazer. Isso é graça de Deus. Quando ela se move na nossa direção, tira a gente do enclausuramento, da prisão da estrutura e nos leva para aquele lugar, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, onde não há cita, não há bárbaro, não há servo, não há patrão, mas Cristo é tudo em todos. Você sabe, por exemplo, durante muitos anos, eu fui músico profissional. 40 anos de profissão. E me converti há 22 anos. Continuei trabalhando. Precisava pagar as contas, né, Giro? Comprar o peixe. E aí, eu conversando uma vez com o apóstolo Paulo de Tarso, saiu para almoçar, eu, ele e Otávio. Depois de uma conferência da Rank na igreja do Paulo, nós fomos comer num restaurante judeu em Higienópolis, ó. Chique, hein? Tem.
Ó, cachirute, hã? Cordeiro, cordeiro. Ah, tem muita coisa da comida judaica que os peixes são maravilhosos. Muitos legumes, os pães. Ó, queijo de cabra. Rapaz, é um negócio, é top. Aí nós fomos lá comer. E aí na hora da conversa, eu falei com o Paulo de Tarso, ele falou: ei, como é que você está, Davi? Tá pastoreando? Eu falei: tô, graças a Deus, lá no Rio e tal. Ele falou: mas você continua tocando? Eu falei: eu continuo gravando ainda, enquanto Deus não me tira da gravação, eu ainda estou gravando. Aí ele falou: como é que é o ambiente do local que você trabalha? Eu falei: é um estúdio de gravação, é outro contexto, é um time menor, não tem plateia, a gente trabalha lá com 8 músicos em média. Aí ele fez uma pergunta crucial. Ele disse assim: e como você se estabelece como filho de Deus nesse lugar? Bem típico do Paulo de Tarso perguntar isso. Como você se estabelece como filho de Deus nesse lugar, no meio dessa galera? Porque, irmão, meio de gravação, tem gente que bebe conhaquinho dele antes de gravar. Tinha um que fumava um beck. Mas tinha um produtor que era evangélico. E a gente gravando samba. E o produtor evangélico. Aí quando eu chegava no estúdio, sabe o que ele falava? Galera, vamos começar a gravar. Esse produtor evangélico, eu posso falar o nome dele sem medo. É um homem de Deus. Chama-se Mauro Diniz. Compositor de sambas ontológicos. Um cara muito conhecido. O Mauro Diniz se converteu com a mulher dele entrando num centro cirúrgico para operar um aneurisma gigante no cérebro. O médico disse para ele: não sei se ela sai viva. Quando o maqueiro foi pegar a mulher do Mauro no quarto, colocou ela na maca, ele deu uma Bíblia para o Mauro e falou assim: coloca embaixo do travesseiro dela até ela entrar no centro cirúrgico. Quando ela for entrar para ser operada, você tira e lê. E o Mauro pegou a Bíblia e botou lá. O pai do Mauro é o falecido Monarco da Portela, compositor da velha guarda. Quando ele chegou na porta do centro cirúrgico, ele tirou a Bíblia, foi para dentro do quarto e começou a ler. A mulher saiu viva do centro cirúrgico e ele se converteu. Agora ele foi procurar o maqueiro. Procurar o maqueiro. Ninguém conhecia esse maqueiro no hospital. Quando eu chegava para gravar as produções do Mauro, ele falava assim: aí galera, nós temos um pastor na gravação e nós vamos pedir a Deus. Pastor Davi vai orar para que o nosso trabalho seja bem sucedido. A partir desse movimento, Neném chama produtor do... Meu Deus, menino novo, canta muito, famoso aí no pagode. Se converteu? Não. Neném Chama se converteu. Hoje é presbítero da Assembleia de Deus. A partir desse movimento, Evaldo Santos, diretor musical da TV Globo e produtor do Belo, do Molejo, do Exalta Samba, do Só Pra Contrariado, um monte de gente se converteu. É pastor. Hoje está na Igreja Batista Atitude do pastor Josué Valandro, no Rio de Janeiro. Mauro Diniz. Então, Deus começou a fazer algumas coisas. Aí o Paulo falou assim, quando eu contei essas histórias para ele, ele falou assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa aula de hoje, irmãos, ela tem um objetivo. Não é tirar você de dentro da igreja. Não. É fazer você entender que o evangelho é maior que o prédio.
Irmãos, enquanto eu tentei parar de usar cocaína, correndo para dentro da igreja, eu não parei. Eu só parei no dia que eu me lancei nos braços de Jesus. Aí, o prédio virou um lugar bom para estar, porque eu já estava nos braços de Jesus. É isso que o Pedro sacou. E ele fala, vamos batizar esse cara. E aí ele termina o texto dizendo assim, como é que a gente pode negar água? Se Deus não negou o Espírito Santo? Então, irmãos, as nossas reflexões, elas precisam entrar num lugar de amplitude para a gente entender que evangelho não transforma de fora para dentro, mas é de dentro para fora. O tabernáculo de Moisés, todo o processo era de fora para dentro. Primeiro o altar, depois pia de bronze, depois lugar santo, lugar santíssimo. Sabe o que Jesus fez? Rasga a cortina, é de dentro para fora. Começa a mexer dentro, onde só eu vejo. Aí às vezes o cara se converte, mas ele ainda não conseguiu parar de fumar. Aí a gente pega esse cara e joga ele numa lata de lixo. Alô? Ei! A minha sogra levou 3 meses para parar de fumar. Meu sogro parou da noite para o dia. Você é mesmo, Fátima? Era da turma do Ao Sucesso com Hollywood? Antigo, hein? Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu não posso subir para o telhado, ficar orando e olhar para o outro e achar que ele é imundo. Não, se bobear está melhor do que eu, hein? E isso é o que? Diga comigo, graça. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e essa pessoa disse assim, eu não vou fazer determinada coisa, porque eu ainda preciso de cura em muitas áreas da minha vida. Eu falei assim, Jesus, essa pessoa está entendendo tudo errado? Saca? Está entendendo tudo errado. Porque os 10 leprosos, eles se apresentam diante de Jesus e Jesus não fala assim, Shazam, abracadabra. Não, Jesus só fala assim, ide e apresentai-vos ao sacerdote. E à medida em que andaram, foram sendo curados. Pergunta que não quer calar, se eles ficassem parados ali, esperando a cura, seriam curados? Não. Precisava da obediência e do movimento. Ok? Cara, o processo, a santificação é processual, de glória em glória. E quando a gente começar a entender isso de forma pontual, segundo as Escrituras, a gente tira o apontar do dedo e a gente vai fazer um jejum que os profetas do Velho Testamento falavam, esse negócio de parar de comer não é o que eu quero não, hein? O que eu quero é que você pare de apontar o dedo, de acusar as pessoas, que você tenha misericórdia, que você alimente o faminto, que você cubra o nu. Aí sim, aí a tua cura apressadamente brotará.
Sim, mas isso. Não, e também é de comer, porque acaba que a gente faz. Você quer ver uma coisa? Principalmente mulher, desculpa, tá? Mas quando você está ansiosa, você gosta de comer o quê? Ah, aqui, ó. A Adriana come um pé de alface inteiro. A gente, no dia do hambúrguer, essa menina entrava na cozinha e não é com sal, não. Puro. Tira assim e vai comendo. A gente não pode dar camarão para ela. Ela não come, ela só come alface. Chama-se lagarta. Chama-se lagarta. Irmãos, o que que essa aula hoje está dizendo para mim e para você? Hã? Não julga. Contar um outro negócio para vocês. Vou para Portugal em 2007. Vou pregar numa igreja cigana. Cigana. Ciganos. Evangélica, Assembleia de Deus. A luz, os caras tocando só gipsy na adoração. Gipsy. Os caras tocando violão pra caramba e cantam muito. Eu estava achando que eu ia ouvir bamboleo, bamboleia. Os caras com uns vozeirão, né? E tinha uma menina no altar, ruiva, linda. Linda, irmão. Talhada, nova. Devia ter quantos anos aquela figura? 17 anos. Acho que essa é uma mulher linda. Toda maquiada. Linda. Toda trabalhada. Na beleza de Deus, porque ali não tinha passado faca, entendeu? Com uma calça bem justinha, abaixo do umbigo, uma blusinha com a barriguinha do lado de fora, e ministrando adoração. E do lado dela, toda pintada. Linda. E do lado dela, uma irmã da Assembleia de Deus dos últimos dias. Uma cigana com um vestido aqui, a manga aqui e a bainha do vestido aqui embaixo. Irmão, eu estou sentado no primeiro banco. Eu fui convidado por um apóstolo português para ir nessa igreja. Ele prega direto no meio dos ciganos. Aliás, ele é um único pregador não cigano que é convidado aí, né? E aí ele me apresentou aos pastores, eu fui lá. E tem uma série de coisas que você não pode fazer. A igreja cigana, por exemplo, você não pode impor a mão sobre mulher. Você tem que chamar uma mulher para impor a mão sobre a outra. Você não toca em mulher na igreja. Você não olha para a mulher na igreja cigana. Tem muito crente que ia morrer lá, porque os caras vão para a igreja com a quadrada aqui. Não, com a pistola. Aí, eu estou na igreja vendo aquela cena. Eu baixei a cabeça e falei, Jesus, não dá para olhar para o altar. Não dá. Falei com a minha mulher, não dá para olhar. Eu não quero pecar. Eu já olhei uma vez, não quero olhar a segunda. E nem quero, porque a gente diz que o problema é quando você olha a segunda vez, né? O segundo olhar. Aí teve um conhecido meu que falou assim, então como eu já sei que não pode dar o segundo olhar, eu vou ficar olhando mais tempo. Ah, Satanás. Então, eu falei, eu não vou olhar. E estou aqui orando. E o gipsy comendo solto. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, não julga. Quando o Espírito Santo acabou de falar, não julgue, o apóstolo José falou assim, não julgue. Na mesma hora. Eu levei um daqui e levei um de cá. Acabou o louvor, desceram, aí eu fui pregar. Acabou o culto, ele me chamou, falou assim, eu percebi a tua dificuldade. Posso te explicar por que é assim? Eu falei, pode. Eu falei, no Brasil, na minha igreja não sobe. Irmão, na minha igreja lá no Rio, ela sabe disso, ela era minha ovelha. Teve umas irmãs lá que tinham
assim, um certo avantajamento nos airbags. Aí meti uma blusa que o decote vinha aqui. Eu chamei o marido e falei assim, ó, dá um jeito, porque aqui não rola isso. Sabe o que eu fiz? Simone, né? Sabe o que eu fiz? De púlpito eu falei assim, eu vou comprar uma blusa Hering para você, com gola aqui, e vou deixar no gabinete. Quando você vier assim para a igreja, você pode ir direto lá no gabinete pegar a blusa Hering. Nunca mais botou esse decote. No mínimo decência, amém? Aí eu falei com o José, eu falei, José, não dá. Na minha igreja não sobe. Aí ele falou, vou te explicar como é que funciona a cultura cigana. Ela, quando nasceu, ela foi prometida a uma família para casar com um jovem. Quando nasce, vai casar com fulano. Ok? Ok. Ela cresce perto do fulano, fulano não passa o dedo nela. Não tem namoro. Só que ela tem que se mostrar sensual para o fulano e despertar a paixão do fulano. Porque eles são ciganos, mas eles sabem que o homem é pelo que vê. Então o garoto cresce imaginando o dia que ele vai poder namorar aquela menina. Só que depois que casa, vira irmã da Assembleia de Deus dos últimos dias. Não mostra mais nada. Aqui fica de qualquer jeito. Então, Então, irmãos, quando eu aprendi isso, essa questão intercultural, aí eu falei, aí Deus está mostrando para nós um centurião romano da corte italiana que jejua, ora. Deus está mostrando para nós o Epimênides, 600 anos antes de Paulo, falando, existe um Deus. E olha, ele mandou sacrificar o que mesmo, hein? Ovelha. Qual era a base do sacrifício judaico? Isso mostra para mim e para você que Deus é maior do que a gente imagina. Que a gente quer pegar ele e botar dentro de uma caixinha. E ele está dizendo, não cabe. Não dá. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Eu falei que a aula hoje era bem filosófica, né? Oi? Amém? Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa? Óbvio. Ele criou. Só Ele pode mudar. 18 anos. Eu não era crente, mas estava com a cara no pó. É porque tem os assembleanos que falam, não bota o rosto no pó. Lamentações 3 diz isso, põe o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Eu levei a sério esse texto, irmão. 18 anos com a cara no pó. O meu era pode se lascar, né? Então, e conhecendo a Bíblia. Deus não mudou, cara. No que eu posso olhar para você, e dizer assim, não, você não. Irmão, eu olho para mim. Eu falo assim, poxa, Jesus, se tu deu jeito em mim, o Senhor pode... Não, o Senhor dá jeito. Amém, irmãos? Amém? Interessante essa conversa aí, porque provavelmente o Cornélio, ele sabia dessas leis dos judeus. Sim, ele convivia, né? Sim. Não, eu vou atrás de Jesus. Machucadinho, né? Não. Ele está ouvindo Deus, vai lá, chama um judeu. Irmãos, o judeu rejeitava romano.
Rejeitava. Romano passava perto do judeu, o judeu cuspia. Sabia disso? Irmão, você não sabe, você... Em Israel, você chega para falar assim, Shalom Adonai, para um judeu ortodoxo, ele cospe em você, hein? Ele cospe. Também serve porque serve para nós aqui, porque muitas vezes nós somos rejeitados dentro do meio evangélico. Sim. Por exemplo, já olharam para mim e falaram assim: você não é evangélico? Não, eu sou. Não, não é. Evangélico a gente conhece de longe. Irmã, só para encerrar, eu vou fazer um show com o Sérgio Lopes, uma turnê de, acho que foi 30 e pouco, 40 dias no Nordeste. Primeira cidade que a gente aterrissou foi Salvador, pegamos uma van, andamos 6 horas de van para uma cidade chamada Baixa Grande. Irmão, pensa no interior do interior da Bahia. Fizemos um show, saímos para Petrolina, de carro. Estado de Pernambuco, interior. Chegamos de noite, cansados. Vamos dormir. Aí tomamos uma sopa. Aquela sopa da vovó, legumes, macarrão, né? Tinha uma sopa lá no hotel. Macarrão, carne e legumes. Diga aleluia. É boa, né? Com um pãozinho. Tomei aquela sopa, feliz da vida, fui dormir. 4 horas da manhã, papai foi lá e levanta e ora. Aí eu dobrei o joelho, fui orar. O saxofonista do Sérgio Lopes, a gente divide o mesmo quarto, sempre que viaja. Marcos Bonfim. Aí, 4 horas da manhã eu estou orando. Aí orei até umas 5 e pouquinho. Falei, acho que eu vou dormir mais um pouquinho, né? Aí deitei. Café era até 10 horas. Que hora o pastor acordou? 10 horas. Tomo um banho, pá, não sei o que, rápido. Quando cheguei, já estavam tirando tudo. Na madrugada, chegou o ônibus do Calcinha Preta. Você lembra? Calcinha Preta? Banda de forró. Dançou muito, né, filha? Vlad, pode desligar. Obrigado você que assistiu, que Deus te abençoe. Aí chegou o ônibus do Calcinha